Olá, amados, muito bom dia, graças a Deus, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio Giuliani, pastor da igreja Congregação Assembleia de Deus do Ano Bom, em Rio Claro. Espero que todos estejam bem na manhã desse sábado, dia 15 de agosto de 2026. Chove muito aqui, a região de montanha. Espero que essa live consiga terminá-la, porque aqui cai a rede, né? E, ó, está chovendo muito, muito frio aqui também, não é? Estamos nessa manhã tirando esse momento para fazer uma gravação aqui e espero que haja uma compreensão dessa nossa exposição por todos. Você que é evangélico, você que é católico, você que tem outra, né, crença aí, tá bem? Mas nós precisamos, amados, como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, lá em João 8,32, precisamos aqui, amados, com muito respeito, com muito, sabe, com muito carinho, né, colocar alguns esclarecimentos que são necessários e fundamentais. Olha, nós estamos vendo algumas coisas muito tristes acontecendo e isso aí acaba passando uma imagem falsa, né, do meio cristão, principalmente evangélico, tá bem? Muito, muito falsa. E as pessoas que não conhecem, que já batem, já falam mal, já criticam, já julgam, já fazem acepção de questões de religiões, credos, essas coisas, acabam sem conhecimento, é claro, porque não sabem, né, engordando, né, essa área tão ruim, porque ela acaba contaminando pessoas que estão precisando de ajuda e às vezes não sabem para onde ir, né? E aí pensa, eu vou para trás da igreja, só ouço falar que pastor não presta, a igreja não presta, que não sei o quê, que olha aí, é tanto escândalo. Mas não, amados, não. Pessoas que não estão bem estão em todos os lugares. Estão na segurança pública, estão na área da saúde, estão na área da cultura, do ensino, estão na área de família, de sociedade, de nações, né, de governos. Olha como é que está o nosso país, né? Pessoas que não estão bem estão dentro da Suprema Corte do Brasil, estão dentro do Legislativo, do Judiciário, do Executivo. Pessoas que não estão bem, às vezes estão até dentro da nossa família, que são pessoas que precisam de ajuda. E se nós vacinarmos elas contra a fé, contra a saída que é Deus, é Jesus, é a palavra de Deus, e aqui não estou colocando religião, estou colocando o Criador, a mensagem de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus disse isso, ele alivia, chamando a todos, sem acepção. Então o meu comentário nessa manhã é por uma triste exposição de uma pessoa que se diz pastor, e eu tenho muito cuidado para falar de pastor, porque quem cuida de pastor é o próprio Deus, ele é que cuida de nós, sabe? Criticar, julgar pastor é muito complicado, principalmente quando não se tem um conhecimento, não se tem um esclarecimento maior, né? Por isso que precisamos orar uns pelos outros. Mas existem pessoas que são investidas dessa autoridade para poder falar. São outros pastores. E aqui nós queremos, amados, infelizmente, mais uma vez, né, estamos vendo aí diante das redes sociais, e aí bomba, porque tudo que é para queimar, para sabe, descredibilizar esse segmento, toma uma proporção muito grande. Falou que é crente, é cristão, é evangélico, você não vê bater em outros segmentos, mas falou que é cristão, crente, evangélico, bate e toma proporção. Nacional, internacional, mídia, imprensa, bate, né? E nós temos visto muitos escândalos. E há um texto no Evangelho que o Senhor, que Lucas escreve,
que o Senhor deixou bem claro para esse tipo de pessoas, que infelizmente não estão dando bom testemunho. E nós precisamos dar bom testemunho para que os de fora não fiquem desse jeito. Lucas 17 disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venham os escândalos. O próprio Senhor disse que é impossível. Mas, ai, esse ai de Deus dói, amados. Tem gente que não tem ideia. No passado a gente às vezes levava um beliscãozinho da mamãe, né? Agora não pode mais, agora aí. Mas, ai, esse ai de Deus dói, viu, amados? Ai de quem vem os escândalos. Melhor lhe fora que pudesse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Lucas, Evangelho, capítulo 17, versículo 1 e 2. Ai de quem e por quem vêm os escândalos. Era melhor até que a pessoa, Jesus, que é contra o suicídio, e o suicídio é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o homem não aceitar, ele morre sem salvação. Porque ele não obriga, ele só convence, olha, isso aí não é certo, mas não obriga. Ai de quem e por quem vem os escândalos. Melhor seria que se enforcasse com uma pedra e se jogasse no mar. Infelizmente, nós estamos vendo muitos escândalos aí. Mas eu me lembrei de uma passagem que está lá no livro de Reis, né? Ali no capítulo 17, 18, fala uma história muito maravilhosa do primeiro livro, sobre Elias, né? Elias era um profeta do fogo, um profeta que as pessoas tinham até medo de ficar perto dele, quando ele olhava para cima, o fogo caía. E Elias era um homem de Deus, né? E ele ali, em determinado momento, depois de um grande processo que houve ali, ele ficou com dificuldade, passando luta, e falou que só estava ele, só ele que tinha ficado. E Deus falou para ele assim: não, senhor, ainda tem 7, 7, né, que não se dobraram. Né? Olha, naquela época, 7 era a Bíblia, ela fala que 7, ela deixa bem claro que o número 7 é o número da perfeição, né? E Jesus, ele envia a carta, inclusive eu estou mandando aí as reflexões, as segunda, quarta e sexta aí para uma área que eu envio, né? Sobre o livro de Apocalipse. E eu estou falando ali sobre justamente sobre as 7 igrejas, né, que o Senhor enviou para que João testificasse. Né? E aqui nessa passagem, Elias, ele diz que ele estava sozinho. Lá no capítulo 19, versículo 18 do livro de 1 Reis, livro do 1 Reis, primeiro, que é livro, tá? Ele diz: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. 7.000, imagine hoje muito mais, né? Muito mais. Então, o que eu quero dizer é que tem muito mais homens de Deus, igrejas sérias, sabe, do que alguns que não estão, infelizmente, dando bom testemunho. Agora pela manhã eu vi vocês podem ver, e por isso que nós estamos falando, porque não estamos de acordo. Vimos aqui um vídeo de um suposto pastor, porque não pode ser pastor uma pessoa dessa. Tá? Aliás, estão fazendo pastor de qualquer jeito, aí até vendendo credencial e carteirinha e diploma aí pelas redes sociais. Pastor é uma vocação, chamado, não é tomar, não é se colocar, se colocar. E pastor também é ovelha, tem que se cuidar para não se perder, porque nós não estamos imunes, não estamos livres de aquele que está em pé, olha que não cai, tá bem? Temos que nos manter fiel. Paulo orienta isso na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, que nós somos despenseiros e os homens precisam nos considerar assim, e só nos consideraram assim no versículo 2, se formos encontrados fiéis, despenseiro das coisas de Deus, tá? Então, eu me deparei com um vídeo nessa manhã de um suposto pastor que estava
num podcast, ou ia gravar ali num podcast desse da vida aí, e ele não sabia que uma irmã estava gravando já. Ele pensou que ainda não estava no ar. E ele ficou todo sem jeito quando a irmã falou, olha, eu gravei e vou colocar assim. E ela fez muito bem, denunciar os falsos pastores, os que deixaram de ser pastores, ou os que se desviaram do pastorado. Porque às vezes a pessoa até foi, Deus usou muito, mas de repente ela se perdeu. Não é verdade? E ele falando que pobre não serve, que Deus não aceita pobre, que pobre só dá trabalho, só chega na igreja para pedir para isso, aquilo, que pobre não presta para isso, não presta para aquilo. Primeiro, quem somos nós para falar uma coisa dessa? Jesus veio buscar os doentes, Jesus veio buscar os perdidos, Jesus veio buscar aquele que não era nada. Esse tipo de pessoa precisa rever seus conceitos e valores, e nós precisamos orar por eles. Que não é uma crítica, é uma observação, porque muitos vão ver isso aí, vão sair metendo a madeira em pastores, e não é assim, amados. Não é assim. Você é livre para procurar uma igreja séria, onde a palavra de Deus é pregada, e analisar a vida do pastor dessa igreja. Ele não é perfeito, mas você vai ver se ele está pregando a palavra de Deus, ou se está fazendo esse tipo de coisa que envergonha o evangelho. Mas a Bíblia diz que ai daqueles que promovem esse escândalo. E também aqui no capítulo 24 do evangelho que Mateus escreve, nós temos algumas orientações acerca disso lá no versículo de número 3, onde diz, 4, perdão. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Lá no versículo de número 10, 11 vai dizer, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Esse tipo de pessoa só pode ser falso profeta, falando que o pobre não dá dinheiro na igreja, não dizima, não oferta. Isso aí é mercenário. Desde quando nós, pastores, estamos cuidando, deixando muitas vezes de estar em casa, de cuidando, visitando, fazendo culto no lar, indo em presídio, em hospitais, orando pela vida das pessoas, sofrendo, fazendo funerais, indo, atendendo de madrugada, a hora que precisa. A nossa vida já não é mais nossa. Desde quando nós estamos cuidando da igreja do Senhor, a troco de dízimo, de oferta de alguém? Desde quando? Isso é uma grande mentira. O dízimo é bíblico? É. A oferta é bíblica? É. Mas ninguém é obrigado. Agora, o cristão, o crente fiel, ele sente desejo, ele não sente obrigação, ele sente desejo, nem que tivesse escrito de ofertar e de dizimar a casa do Senhor, porque a igreja evangélica não recebe um centavo, ela não é nem oficializada pelo Estado no país, no sentido de religião. Quem é oficializado é um outro segmento que recebe do governo para reformas, para catedrais e para tantas coisas. A igreja evangélica não tem ajuda. Quem sustenta a igreja evangélica é o cristão, do pastor ao menor membro da igreja, que é dizimista fiel, que é ofertante. Agora, se um membro não dizima, um fiel não dizima, dizer que não presta, que é pobre, desde quando? Pois são os humildes, pobres, que herdarão o reino de Deus. E é pobre de espírito, mas é pobre com a vida humilde. Claro que a riqueza, a condição de vida, talvez a profissão, talvez a posição, possa dar a uma pessoa uma condição melhor. Temos ricos também, embora seja mais difícil o rico entrar no céu. Jesus disse isso, não é impossível, mas é mais difícil, porque às vezes está preso muito aos valores dessa terra. Agora, Jesus veio buscar os necessitados. Lembra da viúva pobre? Ela só tinha aquelas moedinhas. Meu Deus, como é que alguém que se diz pastor aparece numa live dessa e olha, Deus abençoe aquela irmã. Ela falou, não pastor, eu gravei aqui, vou botar. Não, mas não estava gravando, você não podia fazer isso. Eu vou fazer sim, o senhor tem que falar isso na sua igreja, explicar para os irmãos, lá internamente. E não colocar isso aqui envergonhando a igreja de Cristo. Não, mas eu não falei no ar. Está aqui gravado e eu vou botar na rede social. E hoje já botou.
Então fica aí o esclarecimento, amados, que nós não temos parte com esse tipo de pessoas, pessoas que ainda ou não conhecem Jesus, ou se desviaram da fé, ou estão querendo se promover. Lá na epístola de Paulo a Timóteo, a segunda epístola, no capítulo 3, ele já dizia isso aqui, ó, sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e são esses os últimos dias da igreja na terra, sobrevirão tempos difíceis, trabalhosos. Olha o que ele diz, porque haverá homens amantes de si mesmo. O ego. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Olha o currículo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha o currículo. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Olha o currículo. E lá no versículo de número 9, porque ainda tem aqui mais umas considerações, ele diz, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como o foi também o daqueles. A orientação dessa área aqui, e temos lá na primeira carta também a Timóteo, é que nós nos afastemos desses tais. Na carta a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, diz, capítulo 4, versículo 1 diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, esfriarão, se afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tendo a sua própria consciência contaminada, cauterizada. Essas orientações aqui é proposta para nós, para que nós ensinemos, para que nós tenhamos, lá no versículo 16, cuidado de nós mesmos e da doutrina, perseverando nessas coisas, para que, fazendo isso, nos salvemos tanto a nós como aos que nos ouvem. Desses tais nós temos que nos afastar, diz o apóstolo Paulo. Então, nós estamos vendo muita coisa errada. E nós, pastores, que estão realmente fazendo a obra de Deus ou participando da obra de Deus seriamente, precisamos fazer uso desse expediente. Ou será que alguém imagina que hoje chegou nas nossas mãos uma rede social, um Facebook, um Instagram? Para quê? Para a gente só ficar ouvindo? E onde está o conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Então a gente ouve essas coisas, vê essas coisas e só ouve e só vê? Não, nós precisamos passar a nos prontificar em desmentir, desconstruir essas falas, esses argumentos. Nós precisamos nos posicionar, sim. Precisamos trazer esclarecimento sobre esses fatos. Porque, senão, só fica a fala deles aí. Ora, Jesus disse para nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Toda, inclusive para nós também. E aqui, eu não considero um homem desse como pastor. Pelo que ele falou, isso está errado. Eu não sei se ele pertence a alguma convenção, mas se pertencer, sugiro aqui, porque nós pertencemos. Eu pertenço a Cristo e sou participante registrado na CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Não faço propaganda da CGADB, eu não fico batendo por aí, eu sou A, B, C, tem gente que fala tanto, eu sou de Cristo, eu prego Cristo e falo do céu, mas temos ordem, temos registros e cobramos justamente por isso. Lá no Rio de Janeiro, tem o meu registro na Confraderge, que é a convenção
oficial do Rio de Janeiro. Tem outras como essa, mas essa é oficial do Rio de Janeiro. Mas existem outros segmentos. Existem outros segmentos da Assembleia de Deus, da Metodista, da Batista, da Presbiteriana, da Universal, daqui, dali. Existem outros segmentos. Eu acredito que pastores, independente do segmento da instituição, se tiver errado na CGADB, eu falo. Tem um outro aí, um que está aí, que se meteu na política, um camaleão, vem de uma família de levitas, pastores, homens de Deus, uma história fantástica, está aí dando a mão a corrupto, elogiando e apoiando um corrupto, que é contra o Evangelho, é contra a Igreja de Cristo, é contra os crentes, é contra a palavra de Deus, já se auto-intitulou anticristão, já falou que é o próprio demônio, está tudo aí nas redes sociais, só procurar. E que preside desgovernadamente, mais uma vez, a nossa nação. Está aí esse infeliz. E eu comuniquei aqui que a nossa confradérgia deveria tomar uma posição. É muito ruim isso, mas um escândalo, infelizmente, de um segmento tão importante. Aqui eu tenho a formação lá, ó. 93, 94, está aqui, ó, Paulo Leiva Macalão. E o IB. Sou formado lá também. É outro segmento. Mas sou feliz onde Deus me colocou, há 30 anos. Mas tem formação muito boa, teologia fantástica. Aí, essa semana, uma pessoa de alto notoriedade nos surpreende, porque é pessoa que tem conhecimento, tem formação, tem eminência, tem, sabe, um largo espectro de profundidade. De repente a gente vê a pessoa cair no escândalo. Olha, não existe salvo-conduto nem currículo vitae no céu, amados. Ah, porque hoje eu sou o semideus, o apóstolo, o pastor de milhares de igrejas no mundo, da convenção ou da igreja catedral. Não existe não, isso aí é de Deus, é coisa de Deus que Deus pegou a nós, infelizes, colocou lá, abençoou para isso acontecer, para a glória dele, para louvor dele. A obra é dele, a igreja é dele, o povo é dele, o pastorado é dele, tudo que acontece é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Paulo escreve isso aos Romanos, lá no capítulo 11, 36, se não falha a memória. Gente, tem pessoas que se endeusaram, tem gente aí que tem que beijar a mão delas, isso é idolatria. O que está acontecendo com esse pessoal? E olha que tem muitos obreiros, homens de Deus, pastores. Eu presido um grande projeto no Rio de Janeiro, tem pastores desse segmento que estão envergonhados, mas cada um é cada um. Não tem que sair, não tem que largar, o rebanho está, cuida, porque quem manda em tudo isso não é um homem que foi colocado ou está presidindo, não, é Deus. A qualquer momento Deus já vai cobrar, se é que já não está apertando. Porque é impossível, também estava de mão dada lá com esse corrupto mor da nossa nação. Chamar de lixo um louvor. Olha, se fôssemos classificar louvores que não tem nada a ver com as coisas de Deus, que não dignificam, que não glorificam, que não edificam, olha, tem muitos. Até bonitinhos, emocionais, que faz chorar, mas não tem nenhuma base, ou pouca base, ou base alguma teológica, bíblica, das Santas Escrituras. Mas, amados, quando você vê esse louvor, eu fui ver, porque eu vi assim, de longe, não tinha uma ideia. Eu fui analisar a letra. A letra é cristocêntrica. A letra é toda bíblica e uma exortação a alguns meios, não é pessoal, parece que a pessoa levou para o pessoal para chamar de lixo, porque serviu a carapuça. Então, é alguns meios e muitos que estão se tornando por aí e estão trazendo escândalo, que só pensam nas coisas materiais. O louvor é excentricamente cristocêntrico e é uma ovelha, chama de lixo. Isso é triste, isso é vergonhoso. Esse cidadão que falou que pobre não presta, não tem que estar na igreja, que Jesus não quer pobre, é um infeliz. Não considero isso como um pastor, não sei nem quem é. Nunca ouvi falar. Agora, o outro reconhece
conhecido mundialmente, bem-sucedido na vida, expõe uma vida de luxo, de fantasia, de utopia, de tá em grande, a gente respeita, a gente ora, conhece muito, a formação no direito, né? Dentro da OAB, é fantástica a teologia, o ministério é enorme, coisa maravilhosa, muitos irmãos, homens, mulheres, vários pastores, gente que sabe estar ali na luta. Ouvir uma coisa dessa envergonha. E nós precisamos aqui nos posicionar para dizer, não, nós não temos nada a ver com isso aí não. Senão daqui a pouco, quem não conhece isso, vai achar que a gente está de acordo com essas coisas todas. Gente, isso é sério. Ai daqueles por quem vem o escândalo. Ai, é muito ruim imaginarmos que estamos vivendo esses dias com pessoas que Deus usou tanto. Jesus já está ele já está recolhendo, viu? Já está recolhendo muita gente. O apóstolo Judas, você sabia que Judas também foi apóstolo, mas não é o Judas que traiu Jesus não, tá? Não é não. Aqui é o meio-irmão de Jesus, lá numa epístola pequenininha, não tem nem capítulo, só são versículos. Talvez ninguém pregue isso, nem fale, tem que falar do céu, né? Porque pararam de falar do céu em muitos lugares. Ela é ao lado do livro do Apocalipse. Ele diz que, lá no versículo 12, esse tipo de gente, falsos mestres, né, diz que eles se introduziram, né, e esses nomes já estão escritos para o juízo. E lá no versículo 12 diz, são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco, ainda tem gente do lado ali que fica mesmo, bispo, pastor, apóstolo, fica ali beijando a mão dessas pessoas, se queimam também. E apacentam-se a si mesmos, sem temor, são nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. Eu acredito que eles ficam olhando para o ministério que cresceu, que tornou, que é grande, que são catedrais, achando que aquilo tudo lá é eles, que é obra deles, que é louvor deles, que é glória para eles, que é o poder deles. Estão esquecendo que aquilo tudo é de Deus, é Deus que está ali, ele pode de repente mudar tudo ou tirar, levar para bater um papo com ele e resolver essa questão. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas próprias abominações, e agora em podcast, escarnecendo, na roda de escarnecedores. Isso é muito triste, amados. Eu não quero que você faça propaganda desse pastor, nem da nossa igreja, mas publique isso aqui, compartilhe isso aqui, para chegar ao máximo de pessoas, para terem a ideia de que isso aí que está acontecendo não é todo mundo não, são pessoas que não sei o que está acontecendo com elas. Que Deus tenha misericórdia. Estrelas errantes, para as quais, se não mudarem, está guardada para a eternidade das negruras das trevas. E aqui por diante tem muita coisa que, meu Deus, tenha misericórdia de nós, que nós venhamos não se perder no mundo dessas coisas que estão acontecendo. Então me perdoem aí a extensão da live, né? Mas eu queria deixar para vocês aqui. Cuidai dos falsos profetas, está cheio. Tem gente subindo no monte, nem é novo convertido, chega lá e encontra um pilantra lá, que se diz profeta, que não está fazendo nada na vida, está aí vivendo à custa de bolsa isso, bolsa aquilo, bota a mão e diz, tu é pastor, aí o cara já desce, é mulher, olha a quantidade, né? Desce, e mulheres de Deus são uma benção, mas quando não é uma prensa. Desce de lá, já abre no CNPJ e bota lá, ainda bota a Assembleia de Deus. Vê se bota Batista, Metodista, Universal, não bota. É a Assembleia de Deus. E já abre a portinha, já começa aquela bagunça, aquela rodopio para lá e para cá, tabaco batendo. Eles mudam, candomblé. Estão vendendo diploma aí na rede social. Você aí que quer ser militar, tem um diploma, se autoprogramando. Semideuses. Cuida da tua vida, cuida da tua alma. Persevera na doutrina, porque fazendo isso salvará a ti mesmo e todos quantos te ouvem. Encerrando, eu quero deixar um texto do livro do escritor aos Hebreus, no capítulo 12. Lá no capítulo 12 da epístola aos
Hebreus, que diz assim: portanto nós todos, sem título, nós todos, também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, está todo mundo olhando para nós. E pode ter certeza que a maior parte quer descer o pau. Tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que lhe estava proposto e suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, à direita, não foi à esquerda, lá não tem esquerda. Eu não vi na Bíblia, eu sou biblista, não vi na Bíblia algo bom do lado esquerdo, acho que nem existe esse lado lá no céu, porque os bodes serão apartados para a esquerda. Uma nuvem de testemunha está olhando para a nossa vida, que não sejamos motivo de escândalo para a igreja, que não é do pastor, que não é do apóstolo, para que não é do bispo, para que não é da assembleia, para que não é da metodista, para que não é da presbiteriana, da universal, que não é da convenção seja ADB, Confradege, Compadece, Semadege, Comadege, Unacap, não é, sabe, Conamade, não é. Grandes homens passaram, grandes nomes fizeram, grandes nomes ficaram, de Abraão a João, apóstolo, mas o nome é Jesus, a igreja é dele, e ai daqueles que se levantam contra ela, e ai daqueles que tentam manchá-la, porque farão parte das portas do inferno e elas não prevalecerão contra a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aqui, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, porque eu sou ministro do Evangelho, estou, porque eu não sou nada, só Ele quer, nós estamos, a hora que Ele quiser deixa de ser. Pedir perdão e lamentar a fala desse infeliz que diz que Jesus não quer pobre, e desse outro homem de Deus que não sei o que está acontecendo com ele. Oremos por esses dois, né? Que disse que o louvor cristocêntrico é lixo. Eu tenho, impressão que alguns de nós nesse sentido aí é que estão sendo jogados no lixo. Que Deus tenha misericórdia. Deus abençoe a todos, excelente final de semana. Pastor Sérgio Giuliani, a paz.